Olá, esse é o primeiro vídeo de um desafio que eu propus a mim mesma de fazer durante 21 dias um vídeo por dia. Assim, de uma maneira mais espontânea, sem muito planejamento. Então vamos lá. Você tem mania de falar, se Deus quiser, isso vai acontecer. Se alguém fala alguma coisa, você sempre fala assim, se Deus quiser. Você tem essa mania? Pois bem, quando você fala isso, você está entregando nas mãos de Deus a escolha. E por que a gente tem livre-arbítrio? É para a gente fazer as escolhas. Deus, Ele está o tempo todo impulsionando. Ele é a força de vontade, Ele é a energia, o poder. Né? Ele está à disposição 100% do tempo e você pode usar esse poder dele, mas quem tem que tomar a decisão é você. Então, assim, existem situações na nossa vida, existem momentos em que a gente é comprimido de um jeito, a gente é esmagado, né? E a gente se sente sem chão, sem direção, a gente não sabe para onde que a gente vai, o que a gente faz, começa a bater aquele desespero e a gente se sente perdida, sem saber o que fazer. Essas situações são perfeitas, são oportunidades para que a gente faça o quê? Se renda. E a rendição, ela é muito poderosa. Ela é uma energia, é um sentimento, uma vibração extremamente poderosa. Porque é quando você reconhece que, não sei, não tenho a consciência, não tenho como lidar com isso, não sei como que eu vou superar isso aqui. E aí é quando você solta, né? Você tira aquele peso das suas costas e entrega nas mãos de Deus. Isso é muito bom, é muito saudável. Mas são coisas diferentes. Então, uma coisa é você se render, entregar nas mãos dele aquilo que você não pode controlar, que você não tem domínio, não tem capacidade, condição de lidar. Outra coisa é você terceirizar as suas escolhas. Quando você faz isso, você não chega a lugar nenhum na vida. Eu fiquei 7 anos com uma pessoa porque eu acreditei que era Deus que queria que eu estivesse com ele, porque eu interpretei os sinais e pronto, agora eu tenho que ficar com esse cara e tenho que corrigir ele, salvar ele. Gente, a gente não salva ninguém, para com isso. Mas eu tenho no meu perfil, né, no meu desenho humano, esse traço da salvadora. Então eu era jovem e caí nessa. Então, assim, voltando ao assunto, a gente não pode nunca, jamais terceirizar as nossas decisões. A escolha é nossa. Cabe a nós decidir o que a gente quer e o que a gente não quer. E se você não está conseguindo chegar nessa compreensão, silencia a sua mente e sente no seu corpo, sente no seu coração que a resposta está ali. É quando a gente silencia o mental que a gente consegue ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela não grita, ela sussurra. E ela é muito clara e nítida e objetiva. Deus não fica blá, 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 blá. A nossa mente que fica assim, né? Não para um segundo. Deus fala só assim, aquela palavra. Às vezes é uma palavra. Todas as pessoas têm o dom da canalização. Todo mundo pode canalizar mensagens de Deus, dos guias, dos mestres. Mas para isso a gente tem que aprender a silenciar, né? Silenciar a nossa mente. E a gente, nesses momentos de rendição, que normalmente é naquele momento de desespero, né?
que a gente chega naquele caos, tá? Aquele caos assim, e a gente finalmente se rende nesse momento, às vezes um pouco depois, né? A hora que baixa a poeira e tal, a gente tem a clareza. Deus vem e sussurra e fala a real pra gente, né? Nos traz essa clareza. E aí, a gente faz um pacto com Deus, né? A gente fala, então, beleza, Senhor, intervenha aqui, né? Porque eu não estou conseguindo. Intervenha, por favor, misericórdia. Beleza, ele vai intervir, mas para isso ele exige que você cumpra as regras, as leis, algumas condições. O básico, você tem que fazer o básico. Então, e que é esse básico? Se você é o templo vivo, se Deus é a substância de tudo que há, né? Tanto a substância material, que material, na verdade, é uma ilusão. Não vou entrar nesse assunto. Mas é tudo energia, né? E Deus é a substância, é o que cria tudo. E se nós somos criatura, então Ele está dentro de nós, Ele está em nós, Ele está acoplado, é como se Ele estivesse acoplado no nosso DNA, na nossa alma, no nosso espírito, né? Então, você, sendo templo vivo, você precisa agir como tal, você tem que cuidar de si mesmo, entende? Se você pensar como se fosse uma igreja, né? Ela precisa estar iluminada, bonita, limpa. Então você precisa cuidar de você, do seu corpo, da sua alimentação, dos seus pensamentos, tudo que você ingere, tudo que você ouve, tudo que você olha, assiste, as pessoas com quem você convive e da sua casa, do seu ambiente. Então, esse é o básico. Você tem que fazer o básico. E você vai precisar tomar algumas atitudes também, fazer as ações necessárias para que aquilo aconteça, né? Deus vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua também. Então, às vezes é ter uma conversa difícil, se posicionar, ou às vezes se expor, ser visto, ser vista. Então, quando a gente pede para Deus clareza, Ele traz essa clareza. Às vezes é numa meditação, né, vem aquela mensagem. Às vezes é num título de um vídeo que você passa, assim. Ele vai dar as respostas. Sempre que você faz as perguntas, aliás, esse é o segredo, né? Fazer as perguntas certas. Ele vai te dar as respostas. Pode ter certeza. E aí, a gente não pode negligenciar as leis, as regras, as condutas que a gente precisa ter para que ele continue intervindo na nossa vida, continue nutrindo a nossa vida, o nosso lar, né? Fazendo os milagres. Então, não adianta a gente fingir, né, para Deus, querer mentir, porque Deus é bom, mas Ele não é bobo, né? Então, ter muita clareza, assim. Não adianta a gente querer fazer tudo sozinho, querer controlar a vida, querer controlar tudo. Vai chegar uma hora que você vai chegar naquele momento de se render, né? E esse momento é muito precioso. E a partir daí, você vai receber as respostas, você vai receber o direcionamento, mas aí você precisa ficar firme na fé. Você precisa ficar firme na sua postura, no que é sua tarefa. Então, bom, essa foi a mensagem hoje. Gratidão por você estar aqui. E até o dia 2, o vídeo número 2. Um beijo!